vezes eu não pude entender o teu querer. Perdoa-me, pois só compreendo meu presente, mas tu sondas meu amanhã. Os meus pés vacilam no meu caminhar, e às vezes fico sem direção. Oh Senhor, ensina-me a esperar e nunca desesperar. Abre os meus olhos, eu quero ver, quero confiar seguro em ti, Senhor. Oh Senhor, ensina-me a esperar e nunca desesperar. Abre os meus olhos, eu quero ver, quero confiar seguro em ti, Senhor. Olá, povo de Deus, povo da aliança. Quantos de vocês que já estão comigo desde março, nesta maratona, estudando o livro de Gênesis? E hoje é o último capítulo, o último dia. E terminaremos então hoje o estudo deste livro que impactou a minha vida e certamente impactou a vida de muitos de vocês. Eu confesso que eu estou emocionado. Meus irmãos, tem sido para mim uma alegria tão grande estudar o livro de Gênesis, o quanto que eu aprendi me esforçando para poder expor para vocês, e hoje eu estou muito emocionado, muito emocionado. E tomara a Deus que o Senhor me ajude, me dê graça, e eu peço a vocês que orem por mim, para que quando nós formos para o Apocalipse, já iremos começar essa semana, possamos também aprender como temos aprendido. Que alegria, meus irmãos. Eu quero orar neste momento agradecendo ao Senhor, e depois nós vamos estudar o capítulo 50. Antes, prepare então, pegue o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia, mas ore comigo agora. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa temporada de estudo deste livro tremendo que impactou a minha vida de coração. E eu sei que o Senhor usou-me desde março para compartilhar com irmãos, amigos, irmãs, esta palavra que certamente nos trouxe uma direção que outrora não estávamos tão na trilha, mas agora passamos a entrar numa trilha de uma maneira diferente, na caminhada para Canaã celestial. E eu te peço agora, me use, e que cada palavra, cada frase que sair dos meus lábios, que sejam palavras de fogo, para que ao término hoje, nesta celebração do capítulo 50 de Gênesis, que o teu Espírito, ó Espírito Santo, motiva ao teu povo, a tantos que estiveram comigo aqui, e outros que possam vir, para que continuemos estudando a tua palavra em Apocalipse, o livro de Apocalipse. Ó Deus, abençoe cada família. Ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Rocha minha, Redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. É um momento de emoção para mim.
Eu gostaria que você abrisse então aí o capítulo 50. Eu quero ler até o versículo 14. Irei então compartilhar com vocês e depois nós continuaremos até terminar o versículo 26. Emocionante demais, não é? Parabéns aí, eu quero destacar a irmã Lia, a irmã Dai, que eu estou falando de vocês porque são as que chegam primeiro, principalmente Dai, e que tem nos acompanhado, e a vocês que têm estudado conosco, viu? E eu quero premiar a Dai e a irmã Lia, sortear para outros no Apocalipse. Eu quero fazer isso por vocês ter tido estado aqui comigo este 50 dias no estudo de Gênesis. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisto 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram durante 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro, no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois eu voltarei, ó grande Faraó. Respondeu Faraó: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da sua casa e todos os principais do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou pelo seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra dos cananeus o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel Mizraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna, no campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, por posse de sepultura, a Efron Eteu, fronteiro de Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar seu pai. Nós temos falado, e eu quero, neste último dia de emoção, citar aqui algo que nós já vimos. O livro de Gênesis é o livro que mostra o caráter de um Deus imutável, um Deus santo, um Deus eterno, onisciente, onipresente, onipotente, o soberano, um Deus que resolveu criar, fazer a terra, torná-la habitável, fez criaturas, seres vivos, e depois resolveu criar o homem à sua imagem e semelhança. E como nós estudamos, ele então imprimiu no homem, colocou no homem, Adão, características, virtudes dele. Deus colocou então os atributos comunicáveis, ao fazer o homem, ao tecer o homem do pó da terra, e depois que o homem estava pronto, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O livro de Gênesis fala da criação deste Deus, do homem feito de uma maneira especial, porque Deus queria que a terra fosse habitada por seres que refletissem a sua glória de uma maneira diferente dos outros seres,
Porque é verdade que os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. Mas só que Deus queria e fez o homem como coroa da sua criação. E um ser que tem um espírito, um ser racional, criado para tomar decisões e fazer escolhas. É isso que o livro de Gênesis, o livro de Gênesis significa início, o livro das origens, que não é um livro científico. O livro de Gênesis não tem propósito de explicar detalhes, explicar ciência. Não, é a história de um Deus que escolheu para si um povo. Eu estou aqui, vou gastar uns 10 minutos para falar sobre isso, para entrarmos depois aqui e brindarmos no fechamento aqui com chave de ouro o capítulo 50. Este Deus então, ele ao escolher o homem, resolveu que o homem povoasse a terra e ele então, Deus institui o matrimônio. Deixa o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á com a sua esposa, serão os dois uma só carne. Foi Deus que estabeleceu. Mas Deus, no Éden, depois como nós vimos no início, lembra? No Éden, Deus coloca um jardim no Éden. Naquele paraíso, Deus coloca um jardim para que o homem cultivasse e deu ao homem domínio sobre tudo. E Deus deu ao homem o poder de utilizar o livre-arbítrio como ser racional, inteligente, que tinha em si parte da nobreza que há nele, Deus, que é um ser com poder de tomar decisões, fazer escolhas. E Deus falou com o homem em Gênesis 2, de tudo que existe no jardim. Ele poderia dominar a terra, cuidar do jardim, mas não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, como nós temos estudado até aqui, resolveu usar o seu livre-arbítrio para o mal, para pecar. E por causa disso, nós vimos que entrou no mundo toda a desgraça. A própria terra foi afetada, como eu lhes disse desde o início. E Deus já tinha um projeto. E Deus já sabia que o homem ia falhar, claro. Mas antes da fundação do mundo, ele já havia escolhido o Cordeiro, que seria o seu próprio filho. E aí a Bíblia, então, o livro de Gênesis, fala da queda, mas fala da redenção. Capítulo 3, versículo 15, quando nós estudamos que Deus resolve então dizer para a serpente, ou para a mulher e para a serpente, que da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Falou da semente que nasceria do bem e do mal. E assim entrou no mundo o mal, que eu já falei com vocês quando Santo Agostinho explica que não foi Deus que criou o mal e nem o diabo, mas foi exatamente quando Deus faz o homem e coloca uma linha divisória: não coma do fruto. E ao ter comido, ao homem utilizar o seu livre-arbítrio e atravessar aquela linha divisória, surge isso que todos perguntam: quem fez o mal? Surge o mal. Bem, mas veja que a redenção, como eu lhes disse no último estudo, não acabou. A redenção do Filho de Deus que morreu numa cruz, cravou aquele escrito de dívida que estava contra nós, porque nós somos pecadores. O pecado lá de Adão, existe o pecado original. O que acontece? Deus agora chamou Abrão em Ur dos Caldeus. A sua igreja começa em Abrão. E aí vem depois Isaac e Jacó. Agora está aqui José. E Deus escolhe para si um povo, a sua igreja, o seu carral, para que eu e você hoje possamos lançar a semente do evangelho, para que a redenção seja concretizada. Por isso que o livro de Gênesis fala também da consumação, e nós vimos em Apocalipse uma consumação que na verdade é aqui, mas
continua, porque nós iremos morar pelos séculos dos séculos com o Senhor. É isso que temos estudado até aqui. Eu não posso aqui pregar tudo de novo, mas o que eu quero colocar para vocês, meus irmãos, nessa celebração última do livro aqui de Gênesis, é quando nós vemos agora que Jacó morre. Eu quero perguntar a você, como que você vê a morte? Todos nós não queremos morrer, mas todos nós um dia iremos morrer. Algo que eu sempre falo quando eu sou convidado a fazer um culto fúnebre. Todos nós fazemos parte de uma grande fila, a fila da morte. Mas nenhum de nós sabe, nem você que está aí, na sua sala, no seu carro, no escritório, nem eu que estou aqui nesse estúdio, sabe ou sabemos qual será este dia. E eu nem quero saber. Mas a morte pegou a todos. Aqui nosso patriarca, um homem que Deus moldou ele, um homem que Deus o escolheu, amou. Ele disse: eu amei Jacó e aborreci de Esaú. Isto fala da soberania de Deus. Agora ele morre. Como que você vê a morte? Aqui em casa, eu e Giselda tratamos a morte de uma maneira muito prática. Tem gente que quando fala, olha, quando eu já guardo uma superstição, a religião nos faz ter medo de tal forma que não tratemos desta realidade. Querido, olha para cá. A não ser que Jesus volte para arrebatar a igreja, tal como você está me vendo aqui, olha, tirando o óculos e colocando o óculos, você vai morrer, eu vou morrer. Na verdade, no momento em que você foi fecundado nas trompas da sua mãe, você já foi fecundado, você já nasceu morrendo. As nossas células estão morrendo. Temos de fazer uma cirurgia aqui, olha, porque o meu olho está como um olho de japonês. Está me atrapalhando. Quando eu choro, meu olho arde, e o médico explicou o porquê. Claro que eu uso creme nos meus braços, principalmente nesse tempo, para não ficar ressecado, porque o tecido epitelial, os tecidos, as nossas células estão morrendo. Como que você trata a morte? Essa semana eu brinquei com o Gi, porque nós fizemos um seguro de vida. Se eu morrer, eu tenho um valor. Se ela morrer, ela tem um valor, e também as meninas. E essa semana eu brinquei com ela, olha, se eu morrer aí com este vírus, Covid, porque eu vejo que eu tenho algumas fragilidades, você procura um cara bem chique, um cara maduro, mas não case com alguém para poder você não viver e celebrar a vida tal como você merece. E ela brincou e falou comigo, olha, você também. E até me indicou como seria alguém que poderia casar comigo. Você é doido, pastor? Ninguém é de ninguém. Todos nós iremos morrer. Jacó morreu. A morte começou no Éden. A morte começou no Éden, aqui em Gênesis, quando o homem pecou. O homem morreu espiritualmente, e graças a Deus que eu e você já fomos ressuscitados. Não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados, mas um dia iremos morrer. É o que a Bíblia diz em Eclesiastes 12:7, que o pó volta à terra como ela, mas o espírito volta a Deus que o deu. Precisamos de tratar isso. Eu fiz algo interessante, eu pedi a alguém, que eu não quero falar o nome, todas as vezes que eu viajo com o Gi, eu deixo as senhas nossas com alguém e fica guardado no cofre. Se por acaso a gente tem um acidente, a gente morrer, procura a Melicinha e Luna e coloca tudo isso aqui para elas. Porque se eu falar para Luna e Melissa, elas ficam apavoradas. Qualquer viaginha temos de tratar assim. E entendermos que Abraão, Isaac e Jacó,
e especificamente que estamos tratando de Jacó, eles já estão com o Senhor. Então, quem sabe você perdeu um ente querido, hein? Perdas são terríveis. Eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Como que eu sonhava na minha até adolescência, meu pai voltando. Foi uma perda terrível. E eu sou mais sensível da minha casa, eu conto isso no meu primeiro livro. Tantas histórias para recordar. Mas o ano passado eu perdi o meu irmão Orlando, 52 anos. Morreu de câncer. Como eu sofri pelo meu irmão. Ainda hoje eu guardo e tenho saudade. Entende? Isto faz parte da nossa humanidade frágil, limitada. Chorar, ter saudade. Perdemos o ano passado o meu sogro, homem lindo, homem manso, morreu de repente. E perdemos esse ano a minha sogra, Dona Terezinha, um exemplo de vida, de mulher de Deus. É assim, eu quero, já que nós estamos terminando, eu quero apenas aqui citar isso, porque talvez você está aí e perdeu o seu ente querido. Escute, é assim a vida. E isso é bom estudarmos para que nós aprendamos que neste mundo nós não iremos levar nada e neste mundo possamos viver o nosso momento, o dia de hoje, com toda exuberância e desapegarmos do passado e não ficarmos tão apreensivos com o futuro. Entende? É bom tratar desse tema aqui para que você entenda que o teu Deus não é o teu filho, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é a tua igreja. Nós precisamos de nos apegar de tudo isso. Mas precisamos de viver o máximo que pudermos com aqueles que Deus colocou ao nosso lado. Aqui então Jacó morre. José determinou que embalsamassem ele tal como fazia com os faraós. Eles gastaram 40 dias para embalsamarem Jacó. Ficaram 70 dias de luto, chorando este grande homem que se tornou no Egito um homem que impactou todo o Egito. Por quê? Por causa do seu filho José, que Deus usou como um vaso, um instrumento em suas mãos, para livrar o Egito, para salvar o Egito, para abençoar o Egito, para elevar o Egito na perspectiva material, financeira, na logística da guerra e também do poder econômico, poderio em todos os aspectos bélico. Deus usou este homem José, um menino que teve sonhos, que sonhou que quando foram para o campo, 11 feixes se dobravam diante do feixe dele. E outra hora ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. Os seus irmãos falaram: você está besta? Lá vem sonhador doido. Quer dizer você que tu irás governar sobre nós? Nenhum de nós sabe os desígnios daquele que é o dono de tudo. Glórias a Ele. Nós não sabemos. Nós não conseguimos penetrar nos arcanos do Senhor. E aqui Jacó se tornou um homem respeitado. Como que pode um país parar? Desceram para Canaã para José sepultar o seu pai lá em Macpela, onde foi sepultado Abraão, onde foram sepultados seus pais. Desceram carruagens oficiais, ficaram em Gósen só as crianças, os animais. Como que pode alguém chegar a um respeito, a uma notoriedade como Jacó?
Sabe o que é isso, irmãos? É você estar no lugar certo, no momento de Deus. Olha para cá, minha irmã, meu irmão. Você fica sabendo que Deus vai usar pessoas para abençoar seus filhos por causa de você. Jacó foi abençoado, foi respeitado, teve notoriedade, teve a honra de um faraó. 70 dias pranteando, ele foi embalsamado por causa de um projeto de Deus. Quando você ouve alguém dizer, o problema é que a gente sempre ouve os da teologia da prosperidade, mas eles não estão errados. Tem horas que Deus vai mover um país, o mundo, para colocar alguém que ele tem para colocar no lugar. Deus moveu o mundo na época, permitindo José ter sido vendido, permitindo José ter sido humilhado, permitindo José ter sido traído pelos seus irmãos, permitindo as mentiras dos seus irmãos de dizer para o seu pai que um animal feroz o arrebatou e ficou só aquela túnica cheia de sangue. Mas Deus é assim. O que nós precisamos é confiar nele. A melhor coisa, e eu tenho orado a Deus, eu quero que você ore pela minha vida, pela vida de Gi, das minhas lindas, do meu netinho Luca. A melhor coisa é ficar debaixo da vontade dele. É isso mesmo. Porque quando nós estamos debaixo da vontade dele, Deus pode mover todas as coisas para realizar a sua vontade, executar os seus propósitos. Este homem recebeu as glórias de um faraó do Egito. Isso mesmo. O que você faz? Talvez seu filho será respeitado, a sua mãe, o seu pai, porque as pessoas te amaram de tal forma, porque as pessoas respeitaram você do que Deus fez na tua vida. Foi isso que aconteceu. Jacó aqui queria ser sepultado lá em Canaã. Me sepultem lá. Quando nós vamos lá em São Paulo, Mackenzie, há um cemitério lá, que é um cemitério dos reformados. Lá estão as sepulturas de muitos, mas tem de manter lá aquele condomínio à taxa. Tem horas que não paga aí, pode colocar outra pessoa. Sabe o que eu quero falar com vocês aqui? Eu não sei se daqui 50 anos, 60 anos, alguém vai lembrar de Eugênio. Aqui nós estamos lembrando de Jacó, porque aprove a Deus relatar aqui, inspirar Moisés para escrever. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos amados e irmãs, amigos que estão comigo há tempo: gerações vão, gerações vêm. A vida tem um ciclo. Existe um ciclo da vida. Talvez ninguém daqui 50 anos vai ouvir falar: houve um baixinho, um Eugênio. Mas nesse momento agora, e é isso que eu quero falar para vocês, porque isso aconteceu com José, isso aconteceu com Jacó. Precisamos de viver o dia de hoje, viver este momento que nós estamos nessa caminhada, externalizando a nossa fé no Senhor. Aproveitar o máximo de tempo e não perder tempo. Porque o dia que chegarmos diante do tribunal de Deus, os nossos dias que ninguém relatou, que ninguém lembrou, mas que o tempo que Deus aqui deixou-nos, fizemos diferença. É o ciclo. Agora, uma coisa que eu quero falar sobre o ciclo é que Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Salomão, grandes reis, os apóstolos passaram. Só que os ciclos deles acabaram aqui, mas eles continuaram e estão com o Senhor,
Porque, escute, neste mundo, a religião, os fundadores de instituições passam as instituições, mas o ciclo da igreja de Cristo nunca vai acabar. Nunca. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, quando foi colocado no túmulo, ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, e é ele que é o cabeça da igreja e mantém a igreja. E quantos anos já se passaram desde o dia que Deus chamou Abrão em Ur dos Caldeus, desde o momento em que Jesus apareceu com os 30 anos exercendo o seu ministério, sofreu, morreu, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. E o ciclo da igreja não fecha. Sabe por quê? Porque ninguém pode deter a igreja. E quando, como eu lhes disse, nós somos instrumentos de Deus para que a redenção seja executada, porque Deus ainda tem muitos que fazem parte do aprisco dele, e só vai acabar tudo, a redenção só vai concluir quando todos aqueles eleitos entrarem para o aprisco. E a consumação aqui, ela acaba aqui, mas a igreja de Cristo, ela continua, e já estão lá nos céus todos aqueles que morreram, porque é o que nós aprendemos: quando tomba aqui, quando morre aqui um crente em Cristo Jesus, ele já vai para a presença do Senhor, para a igreja que está lá. Você pode dar glória, minha irmã? Isso é emocionante. Os ciclos fecham e nós temos de parar de empáfia, de achar que nós somos muita coisa. Tudo vai passar, mas a igreja do Senhor continuará militando e sempre triunfando, porque quem é o cabeça dela? Eu não estou falando de igreja presbiteriana, batista, eu estou falando de uma igreja que está nessa terra, em vários lugares e em várias denominações. A instituição acaba, entende? Ela finda, mas a igreja, ela continua, porque ela é sustentada pelo cabeça que é vivo, Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a igreja não existiria, mas ele ressuscitou para que eu e você entendamos que a igreja continua. Cumpra o teu ciclo, faça o melhor que você puder fazer para a tua família, para a tua esposa, para o teu marido, para onde Deus te levou, onde Deus te colocou aí, mas saiba que o seu ciclo vai fechar. Eu quero viver até uns 85 anos, estaria bom. Só que também eu não queria viver 85 anos, permita-me falar aqui, doente, dando trabalho. Minha mãe é maravilhosa, ela tem 85 anos, está fortinha. Mas eu queria viver também, se Deus me desse ousadia como tem me dado, e que Ele me utilizasse, principalmente aqui, para poder ensinar tantos que precisam aprender mais. Vamos ver agora aqui, no capítulo 50, aqui então eles foram, enterrou lá José, o seu pai Jacó, chorou 7 dias. Eu quero também aqui refletir com os irmãos, o corpo tem valor para Deus, sabia disso? A tristeza que há, irmãos, eu tenho chorado quanto a isso. A tristeza que tem acontecido de pais vendo seus filhos morrendo com esta pandemia aí, com Covid, esse vírus, ter visto seu filho enrolado num saco de plástico e não poder velar. A Bíblia é maravilhosa, que mostra a nossa humanidade frágil. Como que um povo fica chorando 70 anos, ou 70 dias, e depois José ainda chora 7 dias.
enterrou o corpo embalsamado. É preciso entender isso. Quando você vê um crente indo no cemitério, cuidando da sepultura de um pai, de uma mãe, não despreza não. A graça do Senhor não nos isenta de vivermos essas debilidades. É claro que se durante meses e anos a pessoa ficar só indo no cemitério lá, com aquele apego demasiado, aí a pessoa tem de se cuidar, porque de repente ele esqueceu de que tem um Deus que cuida, que consola. Mas por outro lado, nós temos de entender. Abraão comprou um campo, eu falei com vocês, em Macpela, para enterrar a sua amada Sara. Deus valoriza sim o corpo. Inclusive, quando houver ressurreição, nós teremos um corpo incorruptível, um corpo de glória, mas o corpo com a fisionomia minha e sua. Tem gente pensando que vão para os céus, o espírito, iremos ser transformados em anjinhos. Por favor, meu irmão. Lembra quando Jesus ressuscitou? Alguns não reconheceram como Tomé, ou alguns não reconheceram no início, porque estavam com a mente tão entenebrecida pela preocupação, pelo pecado. Eles tocaram em Cristo. E a Bíblia diz em João que nós teremos um corpo semelhante ao que Cristo recebeu quando ressuscitou. Nós não seremos transformados em anjinhos, e o dia da ressurreição, a Bíblia fala que a terra, as águas, os mares terão de dar conta dos corpos que foram dissolvidos. Aprenda isso. Quando você vê alguém que perdeu um ente querido, um homem que perdeu uma esposa. Eu me lembro de um missionário que perdeu a sua esposa aqui no Brasil. Parece que foi lá na selva amazônica, e ele ficou 30 dias chorando no túmulo da sua amada. Loucura! Cadê a sua fé? A fé não nos isenta o lado nosso humano. Aprenda isso, meu irmão. E respeite o choro do outro. E tu só irás chorar por alguém se você já perdeu alguém. Tu só irás entender o choro de alguém melhor quando você já chorou. Respeite o luto do outro. É importante que o pastor pregue sobre isso. É importante que a igreja ensine sobre isso. Que a questão do luto, precisamos de respeitar e entender o outro. Vamos em frente? Chorou durante 70 anos. 70 dias e 7 dias. Agora, versículo 15 em diante. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que nós fizemos a ele. Portanto, os irmãos de José mandaram dizer a José: teu pai José ordenou, antes dele morrer, assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto eles falavam. Gente, aqui não existe lugar algum que o pai de José, Jacó, mandou este recado para José. Esse é um problema que eu e você, que muitos crentes vivem. Muitas pessoas têm vivido, quem sabe é você. Uma coisa que precisamos aprender é perdoar. Porque aquele que morreu numa cruz por nós nos perdoou. Deus já perdoou os meus pecados. Quando eu lembro da minha adolescência, quando eu me lembro do que eu fiz, e que o Senhor Jesus carregou sobre si todos os meus pecados, as minhas transgressões. Quando eu oro o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia. Quando eu chego, perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas, os meus pecados, tal como eu tenho perdoado os meus devedores, os meus ofensores. Primeiro, é preciso entender que
A minha dívida com Deus era infinitamente mais do que a dívida que o meu irmão tem comigo, do que aquela pessoa que me maltratou, aquela pessoa que abusou de você, aquela pessoa que te estuprou, aquela pessoa que arrancou na tua alma pedaços e que você até hoje não se acerta, até hoje você está aí guardando essas idiosincrasias, essas mazelas e que te fazem curvar. De vez em quando você fica assim, olhando para baixo, ainda guarda isso, perdoe. Como que eu faço, pastor? Isso é algo pela fé. É você conversar com o Senhor. Claro, Deus utiliza também como instrumento para a cura psicólogos, estes terapeutas da alma. Eu não sou louco aqui desprezar as ciências humanas. Se Deus usa o médico para tratar do meu físico, por que Deus não pode usar essas pessoas para me curar dessas mazelas que me prende, que me deixa no cárcere? Aqui eles continuaram no cárcere. José já havia abraçado a eles, José já havia restituído a eles, dado a eles o perdão. Mas agora um carcereiro do diabo, do inferno, começou a colocar na cabeça de um, de outro: é agora que José vai vingar de nós. Meu pai estava vivo, ele, por amor ao meu pai gostava muito dele, mas ele agora vai arrebentar conosco. Tem gente que é assim. Tem gente que recebe o perdão, mas ainda guarda de lado alguma coisa para poder falar assim: olha, e se fulano morrer? E se ele arrepender? E se ele voltar atrás? Tem gente que vive isso com Deus. Tem gente que peca, crente que peca, ainda fica: meu Deus. E fica: irmão, o pecado que você cometeu já foi lançado no mar do esquecimento. É o que Miqueias fala. Quando Deus te perdoou, Ele te perdoou e acabou. Os teus pecados foram perdoados, estão sendo perdoados e serão perdoados. Aqui os irmãos de José mentiram. E José chorou. Chorou porque eles não acreditaram nele. Chorou porque ele viu que os seus irmãos ainda eram tão imaturos. Os seus irmãos ainda não aprenderam sobre o Deus que havia utilizado eles mesmos para colocar José ali. Eles não entenderam o caráter de quem era José. É preciso você entender, meu irmão, e tomar posse do que você recebeu. E você que perdoou, meu irmão, e ainda fica lembrando, jogando na cara, você não perdoou então. Você não perdoou a tua mulher. Eu me lembro de um cara, de um irmão, que a sua esposa o traiu. Ele descobriu, separou dela por um tempo, mas como ele era muito apaixonado por ela, tinha uns filhos, ele resolveu perdoá-la e voltar com ela. Só que ele começou a colocar uma lista de livros para ela ler. Ele começou a colocar uma tabela para que ela cumprisse de oração, e você vai ter que fazer isso, aquilo outro. Isso não é perdão, isso é encarcerar alguém. Tem que perdoar. E é claro, você que fez algo errado, meu irmão, você que fez algo errado, aprende. Nós falamos no último texto. As consequências do pecado ficam. Você traiu sua esposa. Tem quanto tempo? E você pensa que a sua esposa é uma máquina? É uma estrutura de ferro que você chega, perdoa e... Não, ela tem mente. Ela tem alma. Ela tem sentimentos. Ela tem uma memória. Você também tem que dar um prazo para ela ou para ele ruminar tudo isso. E é o tempo que vai gerando o quê? Gerando confiança. Mas é preciso você estar sempre relembrando isso, jogando na cara. E olha, perdão não é algo da natureza, não é algo daqui. O perdão não foi inventado pela seleção natural, pela geração espontânea. Perdão é um milagre. Perdão é uma intervenção
da graça de Deus a um coração bloqueado, ferido, magoado, doente, há muito tempo. Agora o que precisa é você exercitar a fé e pela fé você dizer: eu perdoo. E agora você vai esperando o tempo, e você vai estudando, e você vai pedindo a Deus graça, e aí com o tempo você vai ganhando a maturidade nesta área. Mas veja que José chora. Hoje tá bom, não tá? Sim, aqui já caiu 2 vezes já aqui, eu teve de apertar o botãozinho aqui, você nem viu, né? Para poder ativar a bateria aqui elétrica. Olha o que José diz. Eles falam, versículo 18: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Veja que eles haviam falado com alguém. Vai lá e fala com José que o pai dele, Jacó, falou para não nos maltratar, para não nos tratar mal. Depois eles mesmos foram. E olha, respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, meus irmãos, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Eu quero falar aqui, eu quero entrar na tua alma. Tem momento que você vai ter que falar com a tua esposa: minha filha, eu te perdoo, fica aflita não. Você tem que ser instrumento de Deus para quando a tua esposa estiver aflita, para quando o teu marido estiver aflito, para quando o teu filho estiver aflito, com sentimento de culpa, com angústia, e você consolar. Pare de ficar condenando a tua filha que errou. Pare de ficar condenando o teu filho que errou. Pare de ficar condenando aquele irmão que errou. Pare de querer ser juiz na vida das pessoas. Deus não me chamou e nem te chamou para ser juiz. A maior desgraça, permita a palavra forte aqui, miséria que existe dentro da igreja, é que os crentes, eles não querem ser adoradores, eles não querem ser generosos, eles não querem e não tomam a atitude de ser servos e conservos, eles não assumem a postura que estão aqui para serem samaritanos que manifestem a glória de Deus. Eles não entendem que eles estão aqui para estender o amor àquele que errou e acaba assumindo o papel de um fariseu hipócrita que cobra, que coloca as pessoas dentro da igreja num cárcere. Jesus não fazia isso. José é como se fosse um Cristo. Claro que não foi perfeito, não é? Claro, mas Deus usou José para salvar o mundo. E José foi tão humilde, gente, que eu esqueci de falar com vocês aqui, que José mandou pessoas irem até Faraó. Porque conquanto José, ele era o segundo do Egito, mas ele não era dono do Egito. Sabe aquela pessoa que começa a trabalhar numa empresa e começa a achar que é dona? Eu me lembro de alguém que trabalhava na nossa escola, e eu falei: Giselda, eu tenho que demitir essa irmã. Ela não caiu na real que ela está aqui trabalhando e que ela é uma funcionária aqui. Ela estava querendo mandar em mim, Giselda. Tem gente que é assim. Você quer conhecer alguém? Dê poder. Você vê o desequilíbrio. José era servo. Ele mandou um grupo. Alguns acreditam que José fez isso porque ele estava muito com o rosto inchado, tanto de chorar. E era uma tradição apresentar-se diante do faraó, tinha de estar arrumadinho. Outros acreditam que ele estava naquele momento na logística, tentando arrumar tudo. Mas a verdade é que ele mandou falar para Faraó: diga ao Faraó que meu pai me pediu para enterrar em Canaã. Ele era humilde. Tem gente que é besta. Tem igreja que é assim, tem presbítero que acha que ele pode mandar no pastor. Graças a Deus, a nossa igreja tem uns presbíteros, homens maduros, homens humildes, que querem fazer a vontade de Deus. Eu já vi casos de pastores gemendo, porque o presbítero, ele fica abestalhado. Ele acha, porque ele tem ali agora
E principalmente aqueles que têm muito tempo na igreja, chega um pastor de fora, ele quer colocar sobre a pessoa um jugo. Irmãos, nós somos conservos, servos uns dos outros. José foi humilde. José falou aqui: olha, vocês estão pensando que eu sou Deus? Eu não sou Deus. Vocês acham que eu sou Deus? Qual a concepção que vocês têm de Deus? José estava mostrando aqui o caráter de um homem que estava sobre ele a graça de Deus. E ele fala: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim consolou e lhes falou ao coração. Olha para cá, eu quero terminar. Com muita angústia eu quero terminar. Deus está me usando para eu falar ao teu coração: filha, tu és minha. Não fique intimidada. Filho, não fique intimidado. Deus me manda olhar para você e dizer para você, para consolar teu coração, para dizer para você que Ele te deu um espírito de ousadia, não de escravidão, para viver aí num cárcere psicológico, se culpando, introjetando dentro de si mesma, dentro de si mesmo, esse espírito de derrota. E é esta palavra que Deus está me usando para dizer para você: não temas. Você está perdoado. Você está perdoada. Vai. Eu estou contigo. Lembra quando Jesus disse àquela mulher: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Aqui, a morte de José. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Eu achei pouco. Abraão viveu 170 e alguma coisa. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Você lembra? Jacó pediu para ir ficar lá, em Canaã. José queria ficar no Egito. É como se José estivesse falando assim: olha, eu vou ficar aqui, me enterrem aqui, porque vocês estão aqui. Mas não se esqueçam que o meu Deus, o Senhor, vos visitará. E aí, quando nós terminarmos Apocalipse, nós iremos estudar o livro de Êxodo, quando Deus, depois desse tempo todo, 430 anos, Deus resolve visitar o seu povo no Egito. Porque os faraós são títulos, passaram o seu tempo, e um faraó não conhecia José e esqueceu de tudo aquilo que José fez e pôs o povo na escravidão. Deus visitou Adão, Deus visitou, você lembra quando Caim matou Abel? Deus visitou, nós vimos Noé. O nosso Deus é um Deus que visita. Deus visitou aqui o seu povo. E eu termino muito emocionado e louvo a Deus por você. Eu louvo a Deus pelas ovelhas que Ele me confiou na IPJP. Alguns foram porque precisavam de ir. Deus coloca alguns, outros conosco. Mas eu louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras. Eu louvo a Deus pela vida dos presbíteros que estão comigo. Tim, Douglas, Jô, irmão Zé Carlos, irmão Renilson, pastor Fernando Roberto. Os diáconos, que eu quero destacar aqui alguns, como o nosso irmão Fernandão, Cleidson, como também o nosso irmão Elson. Irmãos que têm estado conosco já a caminhada.
outros que já venceram os mandatos, que nos ajudaram muito. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus tem visitado a minha vida. Deus tem visitado a IPJP da maneira dele, principalmente querendo que nós possamos entrar na palavra, estudar a palavra, comer a palavra, porque a palavra é como favo de mel. A palavra é como ouro refinado. E nesses dias de proliferação de seitas, de superstições em igrejas, de exageros, Deus me chama e te chama. É um tempo novo para vocês. É um tempo novo para você, meu filho. Voltem para a minha palavra. Estudem a minha palavra, porque dias piores virão e o que vai ficar é a palavra. E é a eterna palavra de Deus, que não passa. É a palavra eterna de Deus. E eu quero agradecer vocês. Desde março estamos juntos, quando iniciou essa quarentena. E vocês estão comigo aqui. Alguns pararam pela caminhada. E eu entendo porque muitos têm os seus compromissos. E também há muita informação nesses dias, acaba dispersando. Mas aprenda isso, meu irmão. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o tempo todo os teus pensamentos. Termino, eu gostaria que você repetisse comigo, citando o Salmo 19, versículo 14. Que as palavras, Senhor, dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Senhor, Redentor meu, rocha minha e Redentor meu. Tchau, até Apocalipse. Não perca.